A aula de hoje tem um objetivo bem claro: te ajudar a entender melhor a Banca Zebrasp para que você tenha condições de gabaritar Direito Administrativo para o concurso TSE Unificado 2024. Tá legal? Então eu trouxe várias questões, eu vou comentar uma a uma, te mostrando aqui como é a questão certa, como é a questão errada e quais são os assuntos mais cobrados pela Banca Zebrasp agora em 2024, tá legal? Então, para não ter enrolação, primeira questão de 2024 que caiu a procurador, tá vendo? Uma prova de nível superior. São formas de abuso de poder. O excesso de poder, que ocorre quando o agente público extrapola os limites da competência que lhe foi outorgada pela lei. E o desvio de poder, que ocorre quando a competência é exercida nos estritos limites legais, mas com a finalidade diversa daquela legalmente prevista. O que é a questão? O que a Zebrasp queria saber de você? Isso aqui é uma coisa que ela vem cobrando. Se pegar a prova de 10 anos atrás, ela cobra isso aqui. Por isso eu trouxe ela de 2024. Qual que é aqui? Ó, quer saber? Abuso de poder. As pessoas acham que abuso de poder é uma coisa só. Abusou do poder, é isso. Mas não, abuso do poder realmente existe dois tipos de abuso, como eu falou aqui. O primeiro tipo de abuso é o excesso de poder. Tá? Vou marcar os dois tipos de abuso aqui, vou explicar eles. Ó. E temos aqui o desvio de poder. O que seria excesso de poder? Por exemplo, um policial. A jurisdição dele é determinado município ou determinado estado, sei lá, dependendo de qual tipo de polícia. Só que ele está indo em outro lugar que não é jurisdição dele. Ele foi lá, perseguiu a pessoa, investigou, prendeu, tudo fora da jurisdição dele. O serviço dele não é esse mesmo? De ir lá prender? Sim, só que não fora da jurisdição dele. Ou seja, ele excedeu o seu poder. Foi além do que é permitido para ele. Ele tinha que era jurisdição. Então, quando o servidor público faz algo que é além do que a lei permite ele fazer, a gente chama isso de excesso de poder. E o desvio de poder, como falou embaixo, vou te dar um outro exemplo. Um desvio de poder é quando a pessoa tem legalidade para fazer aquilo, só que não é a finalidade do bem público. Que toda administração pública tem a finalidade, o bem comum, o bem da população, o bem público. Essa é a finalidade. Aí você não pode usar isso para, por exemplo, usar como se fosse uma vingança, você não pode usar isso para coisas pessoais. Aí que, por exemplo, você tem um prefeito. Tem um prefeito de uma cidade lá que ele tem o poder de, por exemplo, demolir casas que não têm finalidade pública. Por isso, você sabe que a Constituição fala que a casa tem que servir seu bem social, tem que ter uma função pública. Ou seja, se não está abrigando ninguém, se uma casa está abandonada durante anos, está cheio de foco de dengue, isso aqui, ele pode ir lá derrubar. Não é? Tem uma dessas funções do prefeito. Só que esse prefeito, ao invés de pegar essas casas aí, o que ele fez? O pai tem inimizade com alguma pessoa lá no município. E ele foi direto numa casa desse inimigo dele que estava lá sem ninguém morando. Só que essa casa não tem. Tinha uma finalidade, que alguém ia morar lá, esse cara talvez está ali parado, mas ele vai alugar, alguém da família vai mudar. Não, mas ele fez isso não porque a casa está atrapalhando, tem foco de dengue, ou tá caindo. Não, ele fez por causa de vingança mesmo. A finalidade é pública? Não. Ele agiu dentro do poder dele? Sim, ele tem poder para demolir casa. Só que não por causa disso. Tá? Então ele desviou. Ele está dentro do poder dele, ele desviou. Então quando o agente público faz algo que a lei permite ele fazer, porém ele faz isso para cunho pessoal, ele está desviando do objetivo dele. Quando o agente público faz alguma coisa que a lei não deixou ele fazer, aí é o excesso de poder. Ambos, tanto excesso quanto desvio de poder, faz parte do abuso de poder.
Tá? E quanto à questão que falou que excesso ocorre quando o agente público extrapola os limites da sua competência, é isso que eu falei. Ele extrapolou, o policial prendeu fora da sua jurisdição. Então tá certo. Quando aqui a questão falou desvio de poder, ocorre quando a competência é exercida no estrito limite legal, ou seja, era a competência da pessoa fazer. Só que ele fez isso não com a finalidade pública. Porque a casa está quase caindo, então a gente vamos demolir ela antes de machucar alguém. Ele tem poder para fazer isso. Ou seja, ele tem poder para demolir. Porém, ele demoliu não por causa disso. Ele desviou, teve finalidade diversa da que a lei mandou. Então, está certinha a questão. Tá? Então, esse tipo de questão, abuso de poder, e o que é que você faz? Dá uma gulgada, vai numa inteligência artificial da vida, pesquisa mais sobre isso aqui. Vai num que concurso, pesquisa, ou se você já tem o nosso curso, você vai ter um PDF lá com várias questões disso, mais aula falando sobre isso aqui, pesquisa sobre isso aqui. Tá legal? Poderes vai cair na sua prova, seja o abuso, seja o excesso, seja outro tipo de poder. E esse aqui tem 10 anos que ela cobra isso aqui. Grande chance está agora no TSE unificado 2024. Outra questão que tem grandes chances de estar, essa aqui, também de 2024, olha. A administração pública, no exercício do poder de polícia, regulamenta as leis e controla sua aplicação preventivamente por meio de ordens, notificações, licença ou autorização. Existem vários tipos de poderes. Então, essas primeiras questões a gente está falando de poderes, né? A gente tem o poder de polícia, o poder regulamentar, poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar, poder vinculado e poder discricionário. Então, são vários poderes que a administração pública tem, o agente público tem. Aqui, qual é o poder que ele citou de polícia? O poder de polícia, geralmente, a banca Sebrasp tenta confundir o candidato. Aqui tentou confundir com o poder regulamentar. Tá vendo? Regulamenta, tem a palavra regulamenta, é o poder regulamentar. Você fazer normas sobre determinada coisa. Por exemplo, o INSS, ele cria normas sobre a previdência, como a pessoa aposentar, como a pessoa adquirir benefícios, e criou normas. Existe uma lei geral da previdência que a União faz, e ele vai criando normas como a gente vai fazer para seguir essa lei. Tá? Assim, agora, por exemplo, a Anatel vai fazer sobre telefonia, ou seja, são órgãos, são geralmente agências reguladoras que vai regular, vai ter o poder de regulamentar. Isso é poder regulamentar. Poder de polícia, geralmente a banca Sebrasp confunde com poder o que? Disciplinar. Poder de polícia é quando você restringe o particular. Por exemplo, um fiscal da prefeitura foi nos supermercados olhar os produtos e descobriu que tem produtos lá vencendo hoje. Aí ele vai lá notificar o supermercado, os produtos estão quase vencendo, e vai dar uma notificação. Ah, tem produto lá, tem vários produtos vencidos há mais de um mês. Opa, aí pode aplicar uma multa. Ele está restringindo aquele particular. Ele está aplicando uma pena ao particular. Então, poder de polícia. Ela confunde com o poder disciplinar porque o poder disciplinar é parecido com o poder de polícia, mas é dentro da administração pública. É com servidores públicos. É aquele servidor que está chegando sempre atrasado lá no órgão público. Aquele servidor que não tem uma vestimenta própria para o trabalho. Por exemplo, ele chega... sei lá, umas roupas inapropriadas para aquele tipo de serviço. Ele é um servidor escandaloso, um servidor, por exemplo, que não atende o público direito. Ou seja, a gente tem que disciplinar esse servidor, dar uma advertência, chamar ele para conversar, ou seja, tem que disciplinar esse servidor. Tá vendo? Só que aí você está aplicando um limite ao servidor público. Você aplica um limite ao particular, é o poder de polícia. Essa é a diferença dos dois poderes, tá? Existe o poder hierárquico. Hierarquia, você sabe, o chefe e tem os subordinados. Vai ter um chefe lá na repartição pública e ele vai ser hierarquicamente superior a ele. Ele que vai delegar as funções, ele que vai distribuir as tarefas, a poder, não é? Então você já viu os poderes, tá? Então aqui a gente já viu os principais poderes que vai cair. Principalmente para a banca Sebrasp, poder de polícia,
Poder disciplinar. Isso aqui é minha aposta para a prova. Vem caindo bastante, caiu em 2024 e vai cair no TSE unificado novamente. Então aqui, falou de regulamentar leis, a gente fala poder normativo ou poder regulamentar, tá? Outra questãozinha aqui de 2024, mas antes de falar dessa questão do 2024, eu quero te falar duas coisas. Eu tô criando um simulado que eu devo postar aqui essa semana ainda. Depois vou voltar a colocar o link aqui ou na comunidade aqui do canal. Você pode pedir lá, chamar lá no Instagram também. Procura lá, Concurseiro Nômade no Instagram, estarei lá. Eu mesmo respondo o Instagram sozinho, porque eu gosto de conversar diretamente com vocês. R$ 15, tá? Um simulado igualzinho a sua prova. Sua prova tem 120 questões? Então, fiz um simulado com 120 questões comentadas só por R$ 15, tá? Muito baratinho, você pode dividir lá 3, 4 vezes se você quiser. Tá legal? Com 120 questões, com direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, português, vai ter lá a gestão de pessoas, administração pública, gestão de contratos, tudo que pediu no seu edital, igualzinho a sua prova, uma ótima revisão por apenas R$ 15. Mas quem quer aprofundar mais e quer videoaula sobre todo o TSE unificado, eu tenho meu curso completo também, tá? O link na descrição desse vídeo ou pode me chamar lá no Instagram. Vamos agora, questão número 3. A administração federal direta possui personalidade jurídica própria, sendo composta pelos ministérios e pelas empresas estatais a eles vinculadas. Vamos lá, administração pública federal direta. Aqui, organização do Estado. O que é administração direta? Toda vez que falar secretaria, ou, por exemplo, ou ministérios, ou órgão público, tá? Por quê? Secretaria. O que tem secretaria? Tem Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Segurança Pública. E Ministério? Ministério Público, Ministério... tem vários ministérios, não é? Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, quando falou dessas coisas que você vê que a União que trabalha, educação, saúde, ambiente, essas coisas, é administração direta. O que é administração indireta? Quando a administração direta cria uma empresa ou uma autarquia para regulamentar alguma coisa, por exemplo, INSS, regulamenta toda a área da Previdência. Anatel, usando a vida, tem o Anatel, a ANTARC, a ANAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ou seja, transporte nos rios, nos mares. Tá? Então a gente tem essas pessoas, a gente chama de autarquia. Quando ela cria uma empresa voltada para o dinheiro, ela está criando ou uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Aí a gente está falando da administração indireta, que é a fase. Vou até colocar aqui para você, ó. Lembra da fase, tá? Fase. O que quer dizer fase? Fundação pública, autarquias, isso eu já falei, para regulamentar alguma área, seja de transporte, seja de previdência, seja a regulamentação da área da telefonia. E temos a Sociedade de Economia Mista, empresa pública, por exemplo, Correios, é uma empresa pública. Está vendo que é uma empresa do governo, tem o CNPJ, vinculado a dinheiro, a Caixa Econômica Federal, outra empresa do governo, visa lucro, tá vendo tudo que mexe com dinheiro? Só que Correios e Caixa Econômica Federal, o dinheiro é 100% do governo público. Já o Banco do Brasil e a Petrobras é sociedade de economia mista, tem ações. Você consegue comprar ações do Banco do Brasil, mas não consegue comprar da Caixa, porque a Caixa não vende ações. Você consegue comprar ações da Petrobras. Antigamente a Banca Sebrasp não cobrava. O que é? A Petrobras é o quê? Não cobrava essas coisas. Queria que você soubesse apenas o que é administração direta, eu já falei, secretaria, ministério e órgãos. E o que é indireta, que eu já falei, fundação pública, que é o F da fase, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Queria saber só isso antigamente. Hoje eu já te pergunto, o que a Petrobras é? Então você tem que saber. A Petrobras, tá mexendo com dinheiro? Você está mexendo com dinheiro, então ou é sociedade de economia mista ou empresa pública. Opa, tem ações? Sociedade de economia mista. Não tem ações? Empresa pública. Tá? Isso que você vai guardar. Agora você já sabe que é direta e indireta.
Na questão, falou, a administração federal direta possui personalidade jurídica própria, sim, sendo compostas por ministérios, opa, tá certinho, e por empresas, não, empresa, faz parte de que empresa? Empresa aqui do da fase. Então, empresa, administração indireta, não é direta, tá? Direta, ministério, secretarias e órgãos. Indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Guardou isso? Você não vai errar mais questão. Questão que está totalmente errada, tá? Porque colocou empresa. Mais uma questão agora, 2023, ó. As sociedades de economia mista e as empresas públicas de direito privado destinadas à prestação de serviços públicos ou execução de atividade, diz, econômicas, são integrantes da administração indireta. Lembra da fase? Vamos ver aqui, ó. Sociedade de economia mista é o S da fase. Vou escrever fase aqui primeiro. Então, a sociedade de economia mista é o nosso S. Não é? Ó, vermelho. Empresa pública. Tá aqui. É o E. Empresa pública, vou deixar de outra cor. Ó. Empresa pública indireta ainda. Destinar a prestação de serviços e execução de atividades econômicas são integrantes de administração indireta? São. É o S e o E da fase. Viu? Depois você decora qual que é a fase, você não erra mais. São questões recentes, 2024, 2023, que eu trazem para você. Estou falando, isso aqui, eu posso pegar prova lá de 2014, 15, 17, da Sebrasp, você vai encontrar. Isso aqui ela cobra tanto nas questões de múltipla escolha como de certo e errado. Não tem problema nenhum, tá? Tá legal? Então, por isso a questão aqui está certa. Não tem segredo para passar na banca Sebrasp. Uma coisa que eu vou falar para você também. Tem uma playlist aqui embaixo com outros vídeos que eu tenho aqui da Sebrasp, tá? Tem aqui vídeos de direito eleitoral, que eu coloquei de questões recentes de direito eleitoral. Tem vários vídeos aqui embaixo também sobre direito constitucional, português, a Sebrasp. Tem vários vídeos legais. Dá uma olhadinha na playlist, tá? Tenho certeza que tem algum vídeo aqui que vai te ajudar nesse concurso. De graça, tá? Tá tudo de graça. 5. A responsabilização administrativa de servidor, mediante processo administrativo disciplinar, não exclui a possibilidade de ele ser punido também na esfera criminal, pela mesma conduta. Por exemplo, um servidor público está fazendo uma coisa, ele começou a atender o pessoal mal lá na administração pública, aí aconteceu lá que um senhor acabou até morrendo, deu um infarto lá e morreu. Por atender mal, fizeram um PAD, processo administrativo disciplinar, ou seja, ele pode ser punido administrativamente. Não quer dizer que vai ser punido. Eles vão averiguar, eles vão olhar, ele vai ter ampla defesa, ele poderá se defender. Depois, no final do processo, ele pode levar uma pena ou não, administrativamente. Como esse senhor morreu, então o direito penal também vai entrar em vigor, a justiça vai olhar se esse servidor teve culpa desse cara ter morrido lá na fila, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele pode ser absolvido, ele vai ter a defesa ou não, ou ele pode ser condenado. Temos aqui duas coisas, tá? Se ele for condenado administrativamente, ele também pode ser condenado aqui, vai somar as duas penas. Ele pode ser absolvido aqui e condenado aqui. Ele pode ser absolvido aqui na administração pública e ser condenado só no penal, ou ele pode ser absolvido nos dois. Ah, mas ele pode ser penal, pode ser administrativamente, pode ser civilmente também. Aí se for condenado os três, vai somar as três penas, vai ter que cumprir as três penas. São coisas separadas. Então, quando falou que não, aqui ó, a responsabilização administrativa é o PAD.
mediante processo administrativo disciplinar, isso aqui, ó, PAD, a gente chama de PAD, tá? A Banco Sebrasp pode ver sua PAD lá, e você tem que saber. Não exclui, tá certo? Não vai excluir a ele de ser punido também criminalmente, nem civilmente, tá legal? Então a questão aqui também está certa, tá? É outra questão que cai em 2024, nível superior, analista ambiental, e vem caindo há anos e anos. Banca Sebrasp é fácil. Por quê? Pessoal, é muito difícil as questões. Ela cobra a mesma coisa há 10 anos. Pega as provas antigas, pega as questões antigas. Vou trazer umas questões antigas aqui hoje também, não só essas aqui recentes não, para te mostrar que o que era cobrado lá atrás é cobrado hoje ainda. Sempre cobra os mesmos artigos. Por quê? As pessoas continuam errando. Enquanto as pessoas continuarem errando, ela vai continuar cobrando isso aqui. Tá legal? Vamos continuar então. Lembrando, playlist aqui embaixo, aulas gratuitas da Sebrasp. Vamos lá. Existem 2 casos que o servidor público pode ser demitido. As pessoas pensam assim, vou passar um concurso público, nunca mais vou ser demitido. Ou então a pessoa pensa assim, todo mundo que trabalha no serviço público faz o que quer porque não é demitido. Não, existem vários casos, certo? Você pode sofrer um processo administrativo, você pode também, por exemplo, tirar 3 notas abaixo de 60 durante 3 anos seguidos. Que nota que ela fala essa? Avaliação de desempenho. Todo ano a gente tem avaliações de desempenho, então vai avaliação de desempenho. Se o seu desempenho for abaixo, você pode sim ser demitido. Mas não é o caso da questão aqui. Aqui está falando de falta. Quando que o servidor público é demitido? Existem 2 casos que eu vou deixar na tela para vocês agora. Ó. Nosso primeiro caso, tá vendo? Faltou, mas essa falta também é sem causa justificada. Por que é sem causa justificada? Porque eu posso faltar até um ano inteiro. Se eu tiver uma doença que eu preciso ir no médico, uma doença que eu tenho que tratar em casa, é uma falta justificada. Se eu não fui trabalhar hoje, que eu passei mal, mas eu fui lá no postinho de saúde, me deram um testado, eu tenho uma justificativa porque eu não fui. Eu não fui porque eu me cadastrei para trabalhar na eleição, esse ano é ano eleitoral. Aí teve uma reunião lá no fórum da cidade, ou na justiça eleitoral, eu tive que ir lá participar de reuniões. É uma justificativa. Isso não conta como demissão. Porém, está falando casa aqui, quero ficar em casa. Ficar um mês em casa. Aqui ficou quantos dias? 60 dias. Aí sim, eu vou ser mandado embora. Mas 60 dias juntos, olha lá, intercaladamente. O que quer dizer isso? Que faltei hoje, amanhã trabalhei, depois eu faltei de novo, depois trabalhei mais 4 dias, depois faltei, ou seja, picado. Se você faltar 60 dias picadamente durante um ano, ou seja, em 12 meses, aí você é demitido. Até 59 dias, você não é demitido. Tá? Você pode faltar durante o ano sem justificativa nenhuma. A única coisa que vai acontecer com você vai cortar esse seu salário desses dias, mas se faltar 60 dias, você é demitido. Isso picadamente. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha lá. E porque chamamos disso aí de inassiduidade habitual. Você não é assíduo. Tá? Por isso que é picadamente. Mas se for faltar 30 dias direto, veja que eu deixei na tela aí para vocês, olha lá. Abandono de cargo. Então, se eu não quis trabalhar esse mês, fiquei 30 dias em casa, abandonei meu cargo. Aí, quando eu tentar voltar no mês seguinte, eu estarei demitido. Tá? Eu posso faltar 29 dias? Pode. O que vai acontecer comigo? Vou apenas perder meu salário. Posso até ser avaliado mal também na avaliação de desempenho no final do ano. Eu faltei, não dei justificativa, não falei fazer, deixei o órgão público na mão. Vai ter um critério lá que eu vou perder ponto. Tá? Então, esses 2 casos são casos de demissão. Ou 30 dias direto, ou 60 dias picado durante um ano. Tudo é caso de demissão. Então, a questão que está certinha, tá vendo? Essa questão aqui está certa, da Banca Sebrasp. Tá vendo? Só estou trazendo questões de 2022. Essa questão aqui caiu para técnico ambiental do IBAMA. Então, pra você saber onde que eu tirei cada questão, tem gente que fala assim, esse gabarito é errado. Tá, mas procura a questão na internet, eu deixei em cima da questão, veja lá. Tá vendo? Questão número 1, coloquei que é a Banca Sebrasp, coloquei o ano que é, coloquei o órgão que é, e coloquei o cargo que é. Qualquer dúvida que você tiver, você pode pesquisar essa questão aqui no Google, só digitar no Google que você vai encontrar ela, tá? Vamos à próxima questão? Determinado servidor público é a mesma questão, olha lá. Para apuração
da conduta do servidor, será adotado procedimento administrativo disciplinar sumário. Vamos lá. O que é o procedimento sumário? Para concurso público, para a Banca Sebrasp. Não fica decorando essas palavrinhas aí de direito, não. Isso aí mais para quem é da área, formado lá. Vai cair só esses dois casos. Quando a pessoa não quer trabalhar ou quando a pessoa quer trabalhar demais. Só isso vai ser sumário. O que quer dizer quando a pessoa não quer trabalhar? Faltou 30 dias direto. Pediu demissão? Sumário. Não é? Faltou 60 dias picado durante o ano. E vai ser demitido. Vai ser um procedimento sumário. São duas pessoas que não querem trabalhar. Está faltando demais serviço. E quem quer trabalhar demais? Aquelas pessoas que têm que trabalhar em mais de um cargo. Não pode. A Constituição Federal fala que é vedado a acumulação de cargo público. Tem casos que pode sim, por exemplo, professor. O professor pode ter 2 cargos. Professor pode ter um cargo técnico e um cargo de professor. Tá? Um técnico científico e um de professor. Então, isso, nesses casos, podem acumular. Profissionais da saúde, pode ter 2 cargos? Podem, porque eles não têm um horário fixo na saúde também. Talvez eles vão trabalhar umas horinhas de manhã, outras horinhas à tarde, depois à noite, vão virar à noite, ou seja, se eles conseguirem, tiver horário para trabalhar nos 2 cargos, ótimo, eles podem acumular 2 cargos públicos. Mas o restante não pode, tá? Então foi sumário? Foi. Por quê? Ele não quis trabalhar. E veja que eu vou deixar na tela resumir para vocês também. Olha lá, ó. O rito sumário do PAD aplica-se a quem não quer trabalhar. Ou seja, abandono de cargo, e na sua idade habitual. Ou quem quer trabalhar demais, ou seja, o acúmulo ilícito de cargo público, tá? Mas, então a questão aqui está certa. Uma outra coisa que eu já errei em concurso público uma vez que eu fui fazer a prova. Eu chego na hora da prova, na hora eu não pensei direito. Por quê? O que fala de professor? Sebrasp. Muito cuidado com a Sebrasp por causa disso. O professor pode acumular um cargo técnico, um cargo de professor. E foi, não lembro se foi TRT, eu acho que foi um TRT que eu fiz essa prova. Um técnico de professor. Aí você vai fazer concurso para TRT, TRE, TJ, qual que é o nome do cargo? Técnico judiciário. Aí deu um probleminha da Sebrasp lá falando. Determinada pessoa é professor, trabalha no Estado com efetivo, não sei o que, não sei o que. Pode acumular, ele pode fazer prova e acumular o cargo com técnico judiciário, do TRT, de sei lá de qual marca? Eu marquei que pode. Mas aí eu não percebi. O cargo de técnico judiciário não é um cargo técnico, porque não pede diploma técnico de ninguém. Olha a pegadinha. O cargo técnico judiciário apenas tem o nome de técnico judiciário. Não é um cargo técnico científico. Ele não pede um diploma técnico nenhum para você entrar. Qualquer pessoa que tem um nível médio pode fazer o cargo de técnico. Então não poderia ter essa acumulação de professor de uma escola pública com mais esse cargo de técnico judiciário. Aí é vedado. Não é porque o nome do cargo é técnico que ele é um cargo técnico. A gente tem que ficar muito cuidado com isso. Cargo técnico é aquele que tem que ser. O cargo tem que exigir coisas técnicas, tá? Muito cuidado com isso na nossa prova, tá? Vamos lá, mais uma questão. Considera-se descentralizada a atividade exercida pelos diversos órgãos integrantes da administração direta em âmbito federal, estadual ou municipal. Descentralizado. Você sabe o que é isso? Sabe a administração indireta? Indireta é a fase. O que é fase? F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista, E de empresa pública. Essa é a fase. Isso é administração indireta. Então, quando o ente público quer fazer algo, porém não dentro de órgãos, ele quer criar outra pessoa para fiscalizar, ou quer criar uma empresa pública, ele faz a administração indireta, ele descentraliza e cria um ente de administração indireta. Por exemplo, o Banco do Brasil, criar a Caixa Econômica Federal, criar os Correios, ou seja, são empresas ou sociedade de economia mistas, como Petrobras, tá vendo? Então ele criou, então ele descentralizou. Quando você tem o público que cria órgãos,
desconcentrou. Então veja só na tela que eu vou deixar para vocês lá, ó. Descentralização, ó lá. Ó, depois do des vem o que? C. C de quê? Criar ente. Qual que são os entes? A fase, eu falei, autarquia, fundação, empresa, sociedade, economia mista. Esses 4. Então, descentralizou, criou ente. Desconcentração, qualquer criou órgãos, se tivesse criado órgãos, desconcentração. Aqui começou bem, ó. Considera-se descentralizada a atividade exercida por diversos órgãos? Não. Órgão seria desconcentração. A Banca Sebrasp é mestre nisso. Ela sempre vai confundir descentralização com concentração. Então, toda vez que você vê descentralizado, você vai lembrar que eles são entes, tá? Não pode ser órgãos, são entes. E você tem que ir lá para saber o nome dos 5 entes. Autarquia, fundação, empresa e sociedade de economia mista. Os 4 entes, tá? Lembrando também, a autarquia é criada por lei. Os outros entes são autorizados por lei. Cai bastante na Sebrasp também. Então, guardar isso. Esse, tá vendo? Em uma questão, eu tô conseguindo revisar vários tópicos do direito administrativo. Tá? Então, a questão que está errada. Próxima questão. A responsabilização civil do Estado pressupõe conjunta e necessariamente as implicações penais e administrativas decorrente do dano. Vamos lá. Responsabilização civil do Estado pressupõe conjunta e necessariamente? Não. Quando a pessoa, por exemplo, tem responsabilização civil ou responsabilização também do servidor, ele pode ser penalizado tanto civilmente, administrativamente, penalmente, mas porém tudo separadamente, não conjunta que eu falo isso aí, tá? Por quê? Ele pode ser responsabilizado administrativamente e ser absolvido nas outras duas. Ele pode ser administrativamente, tá tudo ok com ele, porém penalmente não tá. E pode ter as 3 penas? Pode ter as 3 penas também. Veja só que eu deixei no quadro para vocês. Está lá na Lei 8.112. Questões de direito administrativo. A maior parte dela está na Lei 8.112. Por isso eu te aconselho, leia ela toda. Quando for fazer questões em site de questões, anote todo o artigo. Aqui, ó, artigo 125. Vá lá no 8.112, anote esse artigo. Por quê? Sebrasp adora repetir os mesmos artigos. E adora a Lei 8.112. O que mais vai ter no seu concurso? A Lei 8.112 e a nova Lei de Licitações. Tá? Essas duas, que quando 2020, tá caindo na Banca Sebrasp. Tá? Então vamos lá. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Tá? Mas, quando falou poderão acumular, não quer dizer que vai ter pena nos 3, não. Pode ter pena civil e não ter nem penal nem administrativa, pode ter pena só penal ou pena só administrativa, ou ter 2 dessas ter pena, ou as 3 ter pena, e vai acumular as penas. Se aqui deu uma pena e aqui deu outra, ele vai ter que cumprir as 2 penas. Tá? Muito legal nisso? Então a nossa questão aqui está errada, porque falou que é conjunta, mas não é conjunta. Aqui falou independentemente de si. Tá? Considerando a hipótese de que servidor público civil do Poder Executivo Federal tenha usado, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida no âmbito interno de seu serviço, julgue o item seguinte. Tal conduta configura ato de improbidade que causa lesão ao erário. Vamos lá. Tenha usado benefício de terceiros. Improbidade? É um tipo de improbidade. Por quê? Ele usou, o servidor público tem informação privilegiada para beneficiar terceiro. Ele se auto-beneficiou? Não. Quando se auto-beneficia, é enriquecimento ilícito. Se você se auto-beneficiou, é enriquecimento ilícito. Porém, que ele não foi beneficiado, foi outra pessoa. Ele causou lesão ao erário, igual falou, e o que causa lesão? Quebrar o patrimônio público, roubar alguma coisa, por exemplo, roubou um computador lá do órgão, causou lesão ao erário.
Tá vendo? Ou ele vai quebrar patrimônio, vai roubar dinheiro. Lesão é isso, tem a ver com dinheiro, tem a ver com patrimônio, tem a ver com a estrutura mesmo. Quebrou janela, alguém vai ter que consertar, ou o Estado vai ter que gastar dinheiro para consertar com a janela. Isso que é lesão erária. Aqui não falou nada, não deu nenhuma informação sobre isso. Só falou que pegou uma informação privilegiada e passou para um terceiro. Não falou nem que esse terceiro, o que ele fez com essa informação aqui, ó. Privilegiado que deveria manter segredo obtido no âmbito interno. Só passou essa informação para o terceiro. Se o terceiro poderia ter se beneficiado também. Mas teve lesão ao erário? Roubou o erário? Quebrou o erário? Roubou o equipamento? Não. Por isso a questão está errada. É ato de improbidade? É. Por que improbidade? Fazer uma coisa errada. Tá? Desleal ao Estado. Então, você precisa ser justo e honesto. Aqui não foi justo e honesto. Ele passou a informação para terceiro. Porém, não é isso só que a questão está querendo. Quer saber se tem lesão pelo erário. Tá? Questão errada. A função de fato ocorre quando o agente público que pratica o ato administrativo está irregularmente investido no cargo, emprego ou função, mas toda a situação tem aparência de legalidade, o que torna o ato válido, especialmente para proteger a boa-fé do administrado. O que quer dizer isso aqui? O que é pessoa de fato? É a puta. Por que eu falo puta? Veja na tela aí. É o agente putativo. Tá? Quando a gente fala de fato, parece que é uma função certa, mas não é. É quando uma pessoa que não tem função, não é a pessoa responsável por fazer aquele ato, foi fazer aquele ato. Ou seja, a gente chama de agente putativo. Mas ele fez. Mas a pessoa que veio lá naquele órgão público para pedir uma declaração, pedir um documento, pedir alguma coisa, acreditou que quem está do outro lado do balcão é um agente público, é uma pessoa que está ali de fato, talvez até seja um agente público, mas não é a pessoa que deveria estar ali fazendo esse exercício. Talvez um agente público de um outro setor do órgão, que faz outra coisa no órgão, porém não aquilo. Então, ele não é um agente de fato, ele é um agente putativo. Tá? Então, quando essa pessoa veio de fora para pegar esse documento, ele acreditou que aquele documento está entregando pelo órgão. Então, esse documento tem que ser válido. Tá? Então, agora falou aqui, ó. Mas toda situação tem aparência de legalidade, porque a pessoa acreditou que seja uma coisa que o órgão está entregando. Então, esse ato é válido. Isso que não significa que quando chegar realmente a pessoa responsável para aquele documento, chegar lá e olhar, ó, isso aqui é ilegal, aí pode anular. Mas o ato foi válido. Ele pode revogar, tá? Ele pode fazer isso, mas ele pode convalidar também. Se estiver tudo certo, ele pode ir lá convalidar e falar, não, está tudo certo. Tá? Então, se estiver ilegal, vai ser anulado. Tá ok? É assim que a gente vai fazer. Mas ele foi válido? Foi válido. Na hora que entregou, está valendo aquele documento, certinho. Tá? Então, a nossa questão aqui está certa. 7. Os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental e em relação à do outro, que pratica um ato dito principal. Atos administrativos complexos. Ó, exos, rima com sexos. Quem faz sexos são duas pessoas. E essas duas pessoas fazem um ato só, não é? Não precisa de duas pessoas, no mínimo duas pessoas fazem sexos. Então, no mínimo, fazer um ato só? Por que eu falo no mínimo aqui? Também você pode precisar de dois órgãos, ou mais de dois órgãos, para fazer esse ato. Aí seria um ato complexo. Porém, que falou? Os atos ativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos. Duas ou mais pessoas para fazer esse sexo. Até aí estava certa. Por quê? Em que a vontade de um é instrumental em relação do outro? Não. Os dois têm que estar com vontade. Porque se um tiver e o outro tiver, isso foi um abuso sexual. Tá? Foi uma coisa forçada. Não. Os dois têm que estar com vontade, ou os três têm que estar com vontade. Não vai lá esse negócio de pegar força que não vai dar certo, não. Os três têm que estar com vontade para ser um ato complexo. Um não pode ser instrumento do outro. Eu estou com vontade, vou utilizar aquela pessoa ali como instrumento sexual para fazer esse ato. Não. Tá? Eu estou usando essa palavrinha, fica mais fácil de você decorar, porque a gente tem que guardar muito na mente. Então,
Ato complexo é quando se utiliza mais de um, igual eu falo aqui, 2 ou mais órgãos. Porém, todos têm que ter vontade de fazer esse ato. Tá? Vou deixar um resuminho na tela para vocês aí, sobre atos complexos, que eu falei aqui, igual a sexo aí, vontade de dois atos. Num ato só, é isso. Tá na tela aí. O que mais tá na tela aí, ó? Ato administrativo composto. A banca costuma confundir com composto. Por quê? Tem 2 atos, sim. Porém, eu quero fazer um ato. Porém, só eu que tenho a vontade. Mas eu não consigo terminar esse ato. Eu preciso de uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Aí é composto. A vontade é minha, porém eu preciso de mais alguém para terminar. Tá? Aí seria lá um principal, ou seja, eu e meu ato, e o complementar. Como foi aqui na questão. Aqui falou, aqui seria um fato de ato composto. Por quê? Alguém que está com vontade. Outra pessoa foi um instrumento para terminar esse ato. A vontade era só minha. O outro só foi algo que eu utilizei. Eu precisei utilizar o outro órgão para terminar o meu ato. Tá combinado? Então a resposta que está é errada. Deu para entender um pouquinho de ato composto e ato complexo? Se não entendeu, deixa aqui no comentário. Se entendeu, eu quero um dever de casa para vocês. Deixa um exemplo de ato composto e um ato complexo. Eu não vou pôr aqui. Eu quero que você pesquisa. Ensinar vocês a estudar. Porque estudar não é só assistir a aulinha do seu cursinho ou ler seu PDF do cursinho e depois tentar vir cá ver como é que faz questão, não. Estudar também é pesquisar no Google. O Google vai ser seu aliado. Para ir diretamente, para você não ter que ficar procurando na apostila, você digita lá, exemplo de ato composto, exemplo de ato complexo, e volta aqui e digita aqui para mim. É uma maneira de você treinar a utilizar a vídeo e procurar também. Quanto mais coisas diferentes você fizer, mais seu cérebro, mais caminhos, mais raízes mentais você vai guardar. Então, se fazer isso, colocar aqui, fazer isso, anotar no seu resumo, também aqui qualquer exemplo de complexo, ato composto, ou digitar no resumo do computador, ou escrever no caderno, quanto mais coisas diferentes você fizer, mais vai estar enraizado na sua cabeça, tá? O intuito aqui é fazer você passar. Eu quero você passar no concurso, porque quanto mais pessoas passarem no concurso, mais depoimento eu vou ter aqui no canal. Tá? Então eu vou fazer o máximo possível para trazer material de qualidade para vocês, para sempre vocês acertar as questões. E vamos para mais uma questão. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Improbidade administrativa, já falei que é uma coisa ruim se fazer. Tem que ser probo, justo e honesto. Então você fez ato de improbidade, a pessoa não foi justa nem honesta. Tá? Atentar contra os princípios, sim, foi contra os princípios da administração pública. Revelar antes da divulgação oficial teor de medida econômica capaz de afetar o preço. Sim, fez algo desonesto, revelou algo antes que era para ser revelado e foi antiético. Então há um improbo. Não é? Então a questão está certa. Onde que eu tirei isso aqui? Do artigo 11. Então nem vou ficar ali no artigo 11 não. Só coloquei o artigo 11 para vocês situarem. Eu falei, vai marcando os artigos aí que mais caíram, que eles vão continuar repetindo. Tá? Isso aqui mais, a questão passada foi de ato de improbidade, só que mostrando mais um exemplo de ato de improbidade. Quando fazer algo que não é honesto, é ato improbo. 9. A reintegração de servidor público, cujo cargo foi extinto, não é possível, mesmo que determinada judicialmente. Reintegração, a volta do rei. Por que eu falo a volta do rei? Reintegração é quando você é demitido, aí depois descobriu que sua demissão foi injustificada. Você estava certo, alguém te denunciou, inventou algo seu, você foi demitido. Porém, não era para você ter sido demitido. Tá? Ou, por exemplo, você faltou 30 dias seguidos, você não estava achando seu atestado médico para entregar, então eles te demitiram, provou que você estava realmente passando mal, também tinha testado, sei lá. Alguma coisa provou que você voltou. Se reintegrou ao serviço público. Por isso que eu falo a volta do rei. Você era rei, ali no seu servidor público, rei do seu cargo, te mandaram embora, aí você voltou. Tá? Aqui falou que o cargo foi extinto. Ah, não tem mais o cargo. Como é que eu vou voltar para o meu cargo?
Não, já falei, servidor público tem estabilidade, não pode ser mandado embora assim, a não ser, falei, tem cargo de demissão. Aqui o caso aqui, não tem mais esse cargo de demissão, porque ele voltou, então você vai ter que arranjar um cargo para ele. Mas qual o cargo? Um cargo semelhante ao que ele fazia. Um cargo que tem um salário compatível com o que ele fazia. Tá? Então vai ter alguma coisa que faz que é semelhante. Administrativa, se for um cargo administrativo, tem várias coisas administrativas que ele pode fazer. Porque trabalhava no setor de aposentadoria do Estado, agora vai trabalhar atendendo ao público, ou seja, existe algo que é bem compatível salarialmente, tá? Então ele vai voltar assim. Quando falou que servidor público cujo cargo foi extinto não é possível, se você falar que não é possível fazer alguma coisa no direito, cuidado, vai estar errada essa questão, tá? Sempre no direito tem uma brecha para fazer alguma coisa. Nunca, jamais faz desse jeito. Muito difícil achar um artigo. Quando você achar, existem artigos assim. Mas quando você achar na lei, circula, marca, põe asterisco. Por quê? São os pouquinhos que existem, você guarda eles, pronto, resolvido. Todos os você acha que encontra na prova, você marca errado a questão. Esse que você decorou que é certo, se encontra na prova, você já sabe que ele é certo. Tá? Mais uma questão. Os servidores públicos possuem finalidade precípua de atendimento aos interesses da coletividade, razão pela qual se verifica a incidência do regime de direito público, ainda que em graus variados, conforme a natureza do serviço prestado. Antes de responder essa questão aqui, vamos falar um pouquinho. Tá vendo? Eu estou ensinando vários macetes para você acertar questões. Eu estou criando um curso meu lá só de questões comentadas. Para a gente ir muito bem no Sebrasp. Muito mais questões que está aqui. Aqui eu estou corrigindo algumas questões em 2022. Lá eu vou colocar aí bastante questões também no meu curso. Mas quem quiser de graça, sempre vai ter no canal. Os servidores públicos possuem finalidade aqui, falou, de atendimento ao interesse da coletividade. Até aí tá certo. Todo serviço público é para o ente coletivo. Se não faz nada público para uma pessoa, um determinado grupinho, é para todo mundo. Mesmo que seja escalas diferentes, que eu preciso da proporcionalidade, não é verdade? Vamos continuar lendo. Razão pela qual se verifica a incidência do regime de direito público, ainda em grau de variado. Falei, proporcionalidade, graus variados para cada coisa. Conforme a natureza do serviço. Então, dependendo da natureza do que você vai fazer, o grau de serviço público vai ser maior ou menor. Tá? Então, toda vez que a questão falar coletividade, acerta a questão, tá? Atendimento ao interesse público coletivo, graus variados, certa a questão. E com isso desvendamos aqui algumas questões de 2022 da Banca Sebrasp. E no nosso próximo vídeo será a lei de licitações nova. Então não vai perder nosso próximo vídeo. Para isso você tem que estar inscrito aqui no canal.